Olá, gente. Estamos começando mais um Estação 8, a estação de embarque para o cinema com o Matheus de volta. Espero que não tenham perdido o costume de falar aqui no programa, né? E aí, meus queridos, bem-vindos passageiros. Estamos aqui, né? Vamos falar hoje de um belíssimo filme, ou talvez não. Thor, Love and Thunder, né? Espero que vocês já tenham assistido, se não, alerta de spoilers a partir daqui. O filme ele começa basicamente do ponto depois que a gente viu a última aparição do Thor, né? Ele junto com os Guardiões da Galáxia fazendo aventuras pelo espaço, até como o Taika Waititi narra no início do filme, né? Ele diz que são aventuras como a gente estava acostumado a ver do Thor, né? E a gente tá vendo o Thor ali em mais uma aventura espacial dele ali, mostrando os poderes dele, ele se divertindo bastante ali naquele início de filme. Assim, o Thor claramente é o alívio cômico, assim, do filme de maneira geral, né? Apesar de ter um outro personagem que também brinca com ele e tudo mais. Tem várias referências de memes na internet, né? Da própria... a cabra, né? A própria cabra que fica gritando. A referência do Chuck Norris quando o Thor para dois foguetes, eu acho, com as duas pernas assim, que nem eu acho que é a propaganda do Nissan, que o Chuck Norris faz praticamente aquela mesma cena, assim, com as pernas segurando dois caminhões. Chuck Norris? Não, acho que é o Van Damme, perdão, o Van Damme. É no Bloodsport. Não, é um comercial mesmo. Ele fica em cima de dois caminhões, tipo, é para mostrar a maciez do caminhão, que é um caminhão muito macio para andar em qualquer tipo de terreno e tal. E aí o caminhão, ele tipo, tá assim, e ele vai abrindo, e as pernas do Van Damme vai abrindo, e ele fica meio que despacato em cima dos dois caminhões. E eu lembrei que tem que é o próprio Chuck Norris também repetindo isso, só que obviamente é CGI, ele fazendo a mesma coisa, só que obviamente na grandeza do Chuck Norris, né? Ele fazendo um negócio como é que fala? Em dois aviões. A mesma coisa, só que em dois aviões e, tipo, tá ligado? Chuck Norris de ser. E, assim, eu achei muito da hora o início, assim, tipo, dele falar que ele tava naquela parada de paz dele, meio que fazendo yoga, aquela coisa, tipo, pô, tô na minha paz aqui, e ele só iria parar aquilo quando alguém precisasse dele. Tipo, é tão muito doidão que do nada, simplesmente o cara aparece lá, aí ele chama, precisamos de você agora. E aí, tipo, do nada, tipo, aleatoriamente ele se levanta e aí com aquela manta, tipo, você espera que ele vai, sei lá, sacar uma roupa da hora de super-herói e ele tá de jeans, camisa de roqueiro e ele levanta o machado dele e começa um Guns. Tipo, é muito da hora, tá ligado? A apresentação inicial do personagem assim. Eu fiquei muito, muito feliz. Tem várias referências de rock, um estilo musical que eu gosto muito. As músicas eu acho que casam muito. E outra coisa, muito obrigado, Marvel, por não deixar o Randall de fora dessa saga, porque ele é um personagem que muita gente gosta e ele foi morto, logicamente, e vocês trouxeram ele não só num framezinho lá, dizendo que ele tá em Valhalla, mas o filho dele também tá lá, né? E ele aparece com o olho do pai e também dá um suporte ao Thor no decorrer do filme, e eu achei muito da hora. E o legal é que o filme foi lançado na Semana Mundial de Rock, né? O filme fala muito sobre rock, o heavy metal, love metal, e ter o filme sendo lançado na Semana Mundial de Rock mostra pelo menos um mínimo planejamento da Marvel para que esse filme fosse lançado em uma semana que tivesse alguma coisa a ver com o filme, né? E eu achei isso muito bacana. Agora falando dessa entrada do Thor, é uma entrada muito boa, porque lembra muito também como era o Thor lá no primeiro filme do Thor, né? Já que a gente nunca tinha visto, exceto por causa dos Vingadores, a gente não tinha visto o Thor com um grupo de verdade, ele tendo aventuras espaciais que ele tinha com os amigos dele lá, com o Loki, com a Sif, lá no primeiro filme. E aí a gente vê ele de volta agora com os Guardiões da Galáxia, tendo aventuras espaciais. E é muito interessante. Lembra um pouco quem era o Thor no primeiro filme. É claro que o filme até explica que ele não é o mesmo Thor, até por causa de vários acontecimentos da vida dele. Ele não é aquele cara mais, ele é um cara muito mais maduro.
E tá utilizando, indiferente de que ele era um brincalhão no primeiro filme, ele tá tentando desviar os pensamentos dele e meio que se interter com tudo que ele tá fazendo ali naquele início de filme. E ele praticamente tá sendo um deus mesmo, de verdade, ali no início do filme. Tanto que ele é venerado, né? Ele tá numa cultura ali que não venera, que não é da religião dele. Mesmo assim, ele é venerado por ser um deus e tal. Quando ele aparece, a galera fica... Oh! Então é muito massa essa parte inicial do filme. É bem interessante, assim, né? Porque, querendo ou não, eu acho que pela primeira vez a gente começa a ver deuses de outros segmentos, assim, não só deuses nórdicos, egípcios. Você vai começando a ver vários e vários elementos de outros tipos de divindades, né? Em um dado momento ali na cúpula. Isso é muito interessante, porque, querendo ou não, acho que já começa a dar pequenos indícios de que existem algumas conexões da própria série do Cavaleiro da Lua, que, querendo ou não, fala um pouco desse mundo egípcio, uma coisa e outra. Os próprios Eternos, né? Sim, tem o Shang-Chi também, que fala um pouco da cultura japonesa, a cultura asiática, né? Que também vai entrando nesse universo, assim. Eu acho muito interessante, porque é um outro tipo de abordagem que até então a gente não está acostumado a ver. Mas eu tenho algumas ressalvas, não vou falar sobre isso agora, né? Mas, enfim, eu gostaria também de ressaltar uma coisa muito da hora, assim, que eu assisti o filme achando que talvez o vilão não ia render muito, mas eu fiquei muito impressionado, assim, lógico, né? Christian Bale, assim. Mas eu ficava com muito receio, porque talvez fosse ficar muito caricato ou coisa do tipo. Mas achei muito interessante, porque ele realmente passa um ar de vilão sombrio. E, inclusive, várias pessoas brincam que ele parece o Lord Voldemort do Harry Potter. Eu realmente acho que ele parece mesmo. Os dentinhos cerrados, assim, né? E eu achei muito da hora, assim, a criação do personagem, a estrutura dele. O motivo pelo qual ele tá fazendo aquilo ali é justificável. Tipo, em nenhum momento você... não faz sentido o que ele tá fazendo. Até porque, né? Alerta de spoilers, né? O vilão, ele perde a filha. E é uma justificativa. É justa pelo qual ele tá fazendo aquilo. Aliás, é a primeira ação do filme, eu acho. Exatamente, é a primeira ação do filme, né? Inclusive, eu acho muito da hora a interação dele com os deuses, essa veneração, me ajude, a gente fez muito por você, a população, a sociedade, né? Do caso onde ele morava, o venerava e aquele deus ali não estava nem ali. E isso é muito interessante, inclusive a gente gerar uma discussão a respeito dessa coisa, né? Do venerar, de muitas pessoas esperarem muita coisa de alguém, por exemplo, né? Vamos lá colocar numa igreja, por exemplo, né? De um servo, assim, que, sei lá, colocar algo superior. E, na verdade, não. A busca interna é sua, né? E você não precisa depender de ninguém. É uma questão o vilão, realmente, ele é muito bom, porque ele tem como é que diz? Ele tem um motivo pra tá fazendo tudo aquilo que ele faz, né? E não só isso, né? Não é só a questão também da filha dele, é que nem ele diz, né? Ele tá tentando fazer com que a raça dele sobreviva, né? Ele é o último da raça dele, né? Sim. E é muito foda isso porque ele tenta todos os caminhos pelo que dá a entender, ele tentou tudo que era possível para tentar fazer a raça dele sobreviver, né? E aí ele é o último da raça, quando ele vai pedir ajuda a um deus e tal, é negado, e aí ele começa a se tornar um vilão de verdade e tem os motivos dele para começar a odiar todos os deuses do mundo, mas também não é só odiar, até para essa questão dele odiar os deuses tem um motivo para ele alcançar o objetivo dele, que é Sim. Fazer a filha dele voltar à vida de volta. E isso é um vilão muito diferente de todos que a gente viu até agora no mundo da Marvel, assim, né? Que é um vilão... No mundo da Marvel não, nessa fase 4, principalmente. Uhum. Eu acho que é o que tem mais motivos para ser um Sim. vilão de verdade, né? Sim. E isso é muito massa. Eu acho que dentre todos os vilões que apareceram agora, né? Eu acho que a Wanda também talvez se encaixe um pouco dentro desse aspecto, mas como a gente já conversou em outros podcasts, inclusive, né? Assistam lá. A gente fala que talvez a Wanda
tivesse um pouco disso também, da justificativa, mas eu acho que ficou muito aberto. E quem, por exemplo, o que você falou, a pessoa para entender um certo contexto precisaria assistir a série e outra coisa, mas às vezes nem todo mundo tem esse tempo. Então acho que o filme em si ele precisa falar sozinho e precisa ter conexões. Então eu acho que esse filme conseguiu fazer isso. Você não precisa assistir nenhum outro filme para entender do início ao fim o que é que está acontecendo. É óbvio que tem conexões, óbvio que tem referência, óbvio que tem meme e outra coisa. Mas você consegue assistir o filme numa boa, você sai feliz assistindo o filme. Só que eu ainda acho que quem gosta da Marvel, criou um patamar a partir de Thanos. E eu acho que isso é um grande problema. E eu digo isso pra mim mesmo, estou falando isso pra mim mesmo. Porque você tá sempre esperando mais, muito mais. Coisas muito bem feitas, um grande contexto para determinadas coisas acontecendo. Inclusive o próprio produtor, né, do universo Marvel, ele já comentou isso. Tipo, que para ele, o grande ápice dessa fase já está meio que dito. Que aos poucos isso vai ser construído até o ponto de, tipo assim, as pessoas entenderem o que é que tá acontecendo dentro dessa linha narrativa. Mas ainda assim eu acho que, de maneira geral, os filmes talvez, por ser condensados, né, as estruturas, tem um certo tempo para ser contada uma história, talvez falte muitos detalhes que deixariam a narrativa muito mais enriquecida. E por isso que eu gosto muito das séries da Marvel. Porque você tem todo um contexto para você conseguir contextualizar tudo aquilo que está acontecendo até você definitivamente dar um rumo para aquilo, né? É o que eu acho. Então, eu gostei muito desse filme, velho. Eu acho que ele é um filme, de todos assim, até mais que o Ragnarok, ele é muito um filme mais Waititi, assim, do que o normal. Porque o Waititi, ele é um cara que usa a comédia, mas ao mesmo tempo não é só comédia. É uma comédia que vai ter uma pitada, quase sempre tem uma pitada de romance, tem uma pitada de drama. E geralmente o drama ele tem um ápice final, né? Ele tem um ápice inicial e um ápice final. E aí eu acho que eu gostei muito porque até lembra um pouco de toda a estrutura que ele criou, por exemplo, para Jojo Rabbit. É um filme que começa com a introdução de comédia absurda, assim. E relacionando assim, tem a questão do Thor, que é todo brincalhão. E no início do filme tem aquele menino que tem uma mente super criativa e maluca. E tem essa questão de apresentação dos dois personagens muito parecidas, assim, em estrutura narrativa. E aí isso me lembra muito o modo do cinema de Waititi de fazer. Que é um cinema que não vai se levar a sério de jeito nenhum. Ele vai caçoar, é que nem o Jojo Rabbit. É um filme que tá falando da Segunda Guerra Mundial e o melhor amigo imaginário do moleque é o Hitler. Tá ligado? É essa a ideia, né? No fim das contas. A ideia é ele caçoar dos momentos. E eu acho que ele caçoou até mesmo da Marvel em si, de toda essa questão. E aí é um filme basicamente que é uma comédia romântica que tem que por acaso pode ser, talvez, ou não, um filme de super-herói. Eu acho que nem é um filme de super-herói no final de tudo. Como a trama ela transcorre, no final o Thor ele não tá tendo o papel de super-herói. E nem a própria personagem da Natalie Portman, nem a personagem da Tessa Thompson. É só uma jornada de 4 personagens, né? A Valkyria, a própria a personagem da Natalie Portman, o Thor e o Korg. E os 4 lá estão numa aventura espacial que, por acaso, eles vão se encontrar em algum momento. E no final, a trama não termina nessa questão de bem e mal, né? É uma trama muito maior que isso no final, quando tem aquela relação do próprio vilão com os 2 personagens principais. E aí eu gostei muito do filme por causa disso. Eu chorei no final. Por toda essa relação que é criada no filme, essa construção narrativa. Eu gostei muito. O Thor tá bem mais amadurecido. Eu acho que é uma construção, né? Eu acho que, querendo ou não, tem muitos atores, atrizes, né, que estão tendo sua ascensão por causa dos filmes da Marvel. Então, existe uma cobrança, né? Não só
de quem assiste, mas também de como contrata, né? Do pessoal do próprio estúdio. Então, assim, todo esse empenho tem sua validade, tem sua validação. Quando você vê o resultado no final, quando o fã gosta, quando você recebe o feedback das próprias empresas, né? Financeiramente também para ele é muito bom. E nós estamos vendo aí diversos atores sendo contratados para diversas outras. Como é que eu posso falar? E outros filmes, outras séries, né? O próprio Chris também tá na Netflix fazendo aquele filmão ali que, pô, pra mim é um dos poucos filmes da Netflix, assim, que eu realmente bato palma, que é um filme muito da hora. Eu esqueci até o nome Matheus dele. tá falando do Resgate aqui. Isso, exatamente, do Filme Resgate. muito bom, tá? É um filme muito bom. É um filme que você, né? Apesar da gente não estar falando dele, é um filme que, tipo, te prende do início ao fim, você fica aflito do início ao fim. Então, eu acho que tem sua carga, né? Essa pressão, né? De estar a todo momento exercendo o melhor papel possível, entregando o melhor possível. A própria Natalie teve que treinar, né? Também. Você vê lá os muques dela, meu irmão, parece 3 rochas ela tem no braço. Então, assim, todo mundo ali está exercendo o seu papel, tentando fazer o melhor possível. Eu acho que essa entrega, né, reflete diretamente no que o ator, a atriz está fazendo em cena e você fica cada vez mais impactado. Então, pode falar de diversos atores e atrizes aí que fizeram milhões de coisas, às vezes até sobrecarregaram a sua própria cabeça para fazer um papel e, no final das contas, né, o resultado vem, que é as premiações, né, chamada para outros filmes. Porque tem a questão de que o Thor, a trama se desenvolve a partir do momento que ele encontra o grande amor da vida dele. Que é justamente um grande dilema do filme, né? Que é justamente o ápice final do filme, é justamente essa palavra, né? Que é o que, entre aspas, o Thor quer dizer pro vilão, o Gorr. É Gorr. Que o que ele tá buscando a todo momento é o amor, né? Que realmente faz todo sentido quando se coloca naquela situação. O que o Matheus falou, o próprio filme, ele narra, né, que a mensagem dele em si é falar sobre amor. Que, tipo, até o Thor fala em algum momento, eu não lembro que momento ele fala, que todas as pessoas precisam de amor para viver. E ele diz que em algum momento você vai encontrar o seu grande amor ou o motivo de você ter um amor para viver ou ter um objetivo em si, né? E aí ele meio que tá querendo dizer que o Gorr, ele não tá sendo um vilão e matando as pessoas porque ele gosta de matar. Ele tá matando as pessoas, apesar de ser algo errado, ele tá matando por um amor que ele tem na vida, que no caso é a filha dele. O Gorr, ele não tá, por exemplo, tentando alcançar o objetivo dele e pensando nele mesmo. Ele tá pensando só na filha dele. Tanto que ele tá usando aquela espada lá que suga a alma dele, e no final de tudo ele sabe que ele vai morrer, mas ele só quer que a filha dele viva novamente. E aí tem essa relação com o Thor e essa questão da comédia romântica, porque a gente geralmente quando inicia a comédia romântica a gente é apresentado a um personagem, que é o personagem principal, que é o protagonista. Em algum momento esse protagonista vai encontrar o grande amor da vida dele, e esses dois personagens vão ter em algum momento um embate. E esse embate já é explicado pelo filme e o porquê o Thor tá sofrendo ali, né? Por causa de toda a relação que ele tem com ela. E aí eles têm aquele clímax que os dois meio que tem um embatezinho, tem um desentendimento logo no início da trama. E ele subverte o próprio gênero, porque a comédia romântica geralmente tem a questão da paixão. Eles dois quebram esse relacionamento e depois eles vão se voltar. E não, eles já quebram o relacionamento logo de cara quando eles se encontram. E em um momento de encontro ou desencontro com a vida, que a gente vai entender o motivo da personagem da Natalie Portman tá fazendo aquilo, da doutora tá fazendo aquilo, é que, no final de tudo, a vida dela está prestes a ter um fim. Aí é o motivo deles realmente se unirem e tentarem aproveitar aquele momento ao máximo possível. Lembra muito um filme, que eu não sei se vocês já assistiram, com a Charlize Theron e o Keanu Reeves, que são dois personagens que eles vão ter esse mesmo motivo. É um cara meio maluco que tá nisso, ele encontra a mulher dele por um motivo acaso e os dois vão se encontrar, e a própria personagem da Charlize Theron, pra quem vai assistir o filme do Thor, vai entender que ela tem a mesma
condição que a personagem da Natalie Portman tem no filme. Uhum. E o final é bem parecido também, porque o Matheus já entendeu, ele que assistiu o filme, pra não dar tanto spoiler do Thor. E essa questão da comédia romântica em si, que os dois personagens se encontram, tem um embate, eles voltam, e às vezes a comédia romântica nem sempre tem um final feliz, ela tem um quê de tragédia no final, a finalizar a trama em si. E aí isso é muito massa, e um dos personagens às vezes vão se encontrar, no caso quem se encontra é o Thor, né? Sim. A personagem da Natalie Portman já encontrou a vida dela, já sabe o que ela quer pra vida dela. E nada que o Thor tente fazer, ou ele tente fazer com que aconteça, vai mudar o propósito da vida dela ali naquele momento. Em dado momento, pensando agora, quando você falou da jornada de herói, por mais que o filme seja tratado e exclusivamente, lógico, seja do Thor em si, mas eu acho que a jornada não é dele, no fim das contas, se você parar para analisar, né? Sem dar muito spoiler, né? Não vou entrar muito no assunto porque que eu acredito que seja isso, mas que no fim, quem que tem o ato final do filme não é ele, entende? Tipo, se não fosse ela, talvez ele teria morrido, entendeu? Se não fosse ela, talvez ele teria morrido. E, inclusive o próprio Gore talvez não teria alcançado sim, também. um objetivo dele na trama. Não teria, né? Faz todo sentido. Talvez de uma forma ou de outra eles conseguiriam encaixar Ela é o ponto-chave de tudo. Ela é o ponto-chave de tudo. Inclusive, ela é o ponto-chave de virada do vilão. Ela é o ponto-chave de virada mental do próprio Thor. E ela, no fim das contas, não é o personagem principal, mas a trama é toda baseada no ato final dela, sabe? De tudo que ela vive, né? E outra coisa legal, que sinceramente, baseado nos quadrinhos, a personagem da Natalie Portman, a Jane Foster, né? Ela, nos quadrinhos, se eu não me engano, ela se cura por causa do martelo. E é muito contrário o MCU, que é que ele tá fazendo. Por mais que ela esteja pegando o martelo e ficando boa, né? Na verdade, o martelo tá fazendo o processo contrário. Ela tá impedindo que ela melhore. E, inclusive, né, no próprio narrativa que tem ali no hospital, né? Que o próprio Thor fala, tipo, eu te amo e não quero que você faça isso, quero passar mais tempo com você. E ali ela tem a possível escolha, né? Tipo, de deixar tudo que tá acontecendo ali pra trás e de repente o Thor acabar morrendo mesmo, ou ajudar ele. Então, no fim das contas, né, a jornada de herói realmente não é dele, é dela. E eu acho que sim, era necessário, porque era uma personagem que até então não estava sendo muito falada. Existia um buraco realmente na narrativa do Thor, que precisaria... Eu acho que ainda precisa ser explorado, e vai ser explorado por causa da criança também, que fica também no final. E até porque o Thor, ele é o personagem do MCU mais forte, disparado. E ele não era tratado como o Vingador mais fodão. Tipo, nem ele nem a Wanda, por exemplo. O que é muito estranho, você tem dois personagens fodões que não são tratados como fodões. Por todo o MCU em si. Tipo, se alguém vê o Thor, tá ligado? Como a gente vê no início do filme. Você viu o Thor, velho. Alguém viu o Thor, vai dizer, é o foda. E isso não acontecia no MCU na fase 1, 2 e 3, por exemplo. Eu acho que é porque, querendo ou não, a carga maior, a gente sabe de quem era, né? A maior carga que tinha do filme, não é à toa que quem se sacrifica no final é o próprio personagem, né? Todo mundo sabe, não é possível que você não tenha assistido ainda, mas o Homem de Ferro, né? Ele é o personagem mais importante, assim, das últimas fases do MCU. Não acho que eles tenham essa coragem de repetir essa mesma estratégia de dedicar tudo que está acontecendo a um personagem só. Eu acredito que cada personagem vai ter seus sacrifícios dentro dessa leva nova aí. Tá tudo muito fragmentado, né? Não só por estarem fragmentados, mas porque agora existem as séries, né? Existem coisas que estão acontecendo dentro daquele espaço ali que não necessariamente precisam fazer sentido com outros personagens.
A própria jornada de cada personagem pode fazer conexão ou não, né? A própria Wanda, né? Ela teve aquela jornada dela lá, não precisou ter nenhum tipo de engajamento com nenhum outro Vingador ou qualquer outra pessoa, além dos personagens que já faziam parte da trama. E ainda assim você consegue entender tudo que está ocorrendo ali. E, por favor, eu ainda quero ver o Visão em outra situação, porque o bichinho precisava aparecer no filme do Doutor Estranho e não apareceu. Você falou do martelo, né? Quando a Jane Foster lê a lenda do martelo, o interessante é que o martelo também tem um pouco do que a própria Yggdrasil, que é a árvore maior e do universo nórdico em si, da lenda, tem, né? Que era uma árvore que tinha o poder de, por exemplo, trazer as pessoas de volta à vida, ou quem tivesse à beira da morte fosse salvo. E aí o interessante é que ela procura isso no martelo e a própria Yggdrasil é deixada de lado, e o próprio martelo ele tem essa responsabilidade da mitologia nórdica sozinha para si. E eu achei muito interessante porque o universo Marvel ele nunca leva as lendas e as mitologias ao pé da letra, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, quando a gente vai lá para aquele mundo lá, que a gente vai encontrar os Zeus e vários outros deuses lá, e que é uma própria representação do Taika Waititi, em que ele se baseia na obra do Júlio Romano, né? Que é o Monte Olimpo, que é bem parecida até toda aquela representação dele com a obra do Júlio Romano. E eu achei muito legal, porque pela primeira vez a gente vê deuses de verdade no universo da Marvel, né? A gente tinha o Thor e os deuses do mundo nórdico ali, os deuses que estavam os pais e irmãos, primos do Thor, mas a gente não via outras mitologias no universo Marvel. É interessante porque a gente já sabe que vai ter esses deuses vão voltar em algum momento, ou para estar do lado do Thor ou para ser inimigo do Thor, né? E eu achei muito interessante essa representação toda que teve. É uma cena muito rápida, mas muito interessante. Eu acho que a própria última cena do filme, né, dos pós-créditos, dizem um pouco disso. Inclusive, eu esperava muito mais dos pós-créditos, fiquei muito puto, porque primeiro pós-crédito, beleza, mas eu fiquei 10 minutos esperando pós-crédito, já tava cansado, já eram 11h30 da noite. Caraca, agora tem que ser um pós-crédito, tá ligado? Agora vai aparecer um negócio aqui que eu não tô esperando. E, meu irmão, a Jane Foster aparece no arco lá, e tá em Valhalla, a Heimdall aparece. Oi, Heimdall, tudo bom? Ai, tudo bom, bem-vindo a Valhalla. Pronto, acabou. Eu queria mais, eu queria outra coisa. Não sei, na minha cabeça, no final ali, quando, né, o Gore abre o portal e tal, e aí aquele ambiente meio pacífico, meio paraíso, né? Meio paraíso e tal. Eu não sabia se eu estava vendo o Galactus com aquele negócio ali. Uma silhueta do Galactus, né? Entre aspas, parece, né? Eu não sei se Então, eu fiquei tão doidão assim, né, nessa hora, porque eu não sabia o que eu estava vendo, na verdade. Inclusive, eu ia perguntar pra você se você conseguiu entender, não falo não necessariamente da estrutura dos personagens falando, mas o que estava acontecendo ali, porque até a minha namorada falou assim, no momento que a gente estava assistindo, que parecia ser como é do Arif, que ele aparece lá, um carequinha, eu esqueci o nome dele agora, que ele aparece no Arif, que ele é meio o Vigia é o nome dele, que ele é o cara que vê todas as linhas temporais do universo Marvel, e ele tá sempre vendo, ele não pode interagir, logicamente, com as linhas temporais, ele só tá observando o que é que tá ocorrendo. E ela falou assim, acho que é o Vigia. E eu fiquei na dúvida, porque, tipo, o capacete é uma coisa meio, não sei, assim, eu falei, tipo... E o Thor, entre aspas, dá a entender. Eu tô viajando demais que aquele pedido do Gore teria consequências pro universo em si. Não sei se vai ter. Ele dá em algum momento, antes do Gore entrar, de conseguir entrar naquele paraíso, sei lá o que é aquilo, que teria consequências para o mundo, né? E eu não sei quais seriam as consequências, até porque quando a gente vê os Zeus naquele mundo lá, que naquela reunião que tem vários deuses, tem aqueles dois personagens, aqueles dois meio que robôs gigantes lá, que tem no Eterno já, né? Sim. E que
vão ter um papel importante em outro mundo e dá a entender que os deuses eles têm uma aliança com aqueles personagens ali. O que já faz com que a gente tenha uma impressão de que não será nada fácil a vida dos Vingadores ou o grupo que se formar agora. O próprio Zeus, ele fala no final, né, com Hércules, assim, meio tipo, que pro Hércules caçar o Thor e tal. E eu particularmente não sei o que esperar, assim, disso, sinceramente falando. Como eu falei, eu fiquei com misto de esperava muito mais do filme. Acho que depois de Thanos, como eu comentei, eu acho que eu espero sempre muito mais e muito, muito mais, assim. E eu fico na dúvida, assim, do que é que vai ocorrer, qual o planejamento que é que eles estão fazendo, porque é tanta coisa, a gente já comentou sobre isso. O interessante é que o filme, ele tenta fazer uma mínima ligação com os outros filmes do universo, sim, mas ele faz ligações com filmes que não fazem parte do universo também, tipo Interestelar e Horizonte Profundo. Fiquei muito, muito massa aquela cena ali, sim, que a Jane Foster tem interação com o molequinho ali, ela fala do Interestelar e do Horizonte Profundo, que são filmes que não fazem parte do universo Marvel. Não são nem da Disney, mas que tem um papel importante para que ela explique a cena ali na trama. É engraçado você mencionar isso, que não só existem, né, essas conexões com outros filmes e tudo mais, mas que eu tenho tido a impressão que o universo Marvel ele tem tentado cada vez mais passar a impressão de que tudo está ocorrendo literalmente nesse momento que a gente está vivendo. Como é que eu tenho essa sensação? Pelas propagandas, o próprio Old Spice aparece, tipo, do nada, assim, fazendo propaganda do Old Spice. Os próprios memes, que querendo ou não, fazem parte do nosso cotidiano, que é algo muito comum na gente. O próprio Interestelar, um dos filmes que estão aparecendo, eu acho que eles têm tentado passar essa impressão, e eu acho que isso vai ser cada vez mais comum, assim. Acho que até então eles poderiam, de repente, ter medo de alguma coisa, assim, marcar uma certa época, talvez, para os filmes. O que me fez me imaginar é que, realmente, será que o tema, já que pela primeira vez a gente tem a explicação de um filme que não está dentro do universo Marvel, que fala sobre linhas temporais. As três primeiras fases a questão de viajar no tempo, sim, mas de linhas temporais a gente não tinha sido discutido ainda, que é uma coisa que fala no Interestelar, e ela tem uma tese sobre isso, e que a tese é falada, o livro dela é citado para alguns personagens durante o filme, e eu achei muito interessante. E pode ser que seja o legado da Jane Foster também para o universo Marvel, não sei, só tô brisando aqui já. Eu tenho a impressão que ela não vai deixar de aparecer. Isso eu tenho certeza, porque até então, se ela não fosse um personagem que vai ter algum tipo de importância, ela não teria aparecido no final, entrando em Valhalla. Lógico que ela morreu em luta, né, como se diz. Quando um nórdico morre em uma luta, ele vai pra Valhalla justamente pro honrar, né? E é quebrado mais uma vez do que eu falei da questão da mitologia, né? Porque ela não é uma pessoa nórdica entre si, né? Sim, sim. E ela acaba sendo acolhida também, que é interessante. Como eu estava colocando, eu queria retomar isso para ver como é que você pensa a respeito. Falando sobre... Existe, né, uma questão sobre religião, divindades, assim, dentro do universo. O próprio Gore, ele se coloca dentro desse processo, onde uma sociedade coloca seu tempo, muitas vezes até suas próprias vontades. O Thor questiona os deuses também, né? Sim, ele coloca em questão. E eu acho que o filme ele também tenta conversar a respeito disso, mesmo sendo já algo normal para o universo das HQs e tudo mais. Mas é bem sutil, de certa forma. O Waititi, ele coloca dessa forma, né? É bem sutil. Mas eu fico me questionando assim se a gente poderia colocar essa discussão baseada no que a gente vive atualmente, sabe? Eu fico pensando assim, se também isso não foi uma forma de provocar o espectador de alguma forma. Porque a gente vê o Thor, ele tá entrando em uma assembleia, né? É uma assembleia aquilo ali. Sim.
dos deuses, é meio que uma câmara de deuses, alguma coisa assim, que os deuses estão reunidos para decidir sobre alguma coisa. E aí o Thor ele vai fazer questionamentos sobre como os deuses eles representam a sociedade em si. E os deuses eles têm um papel como, por exemplo, não sei se é a analogia do filme, mas eu entendi assim, como, por exemplo, os políticos têm para a sociedade em si. Que eles têm um papel importantíssimo, como os deuses tinham, por exemplo, na Idade Clássica, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, com aqueles povos. Querendo ou não, eles estavam no topo da hierarquia, né? Sim. Hoje em dia, depende de cada pessoa como os deuses vão estar naquele topo da hierarquia representativa. Mas, por exemplo, no Egito Antigo, os faraós eram representantes dos deuses. Então, tipo, se eles estão ligados aos deuses, eles estão no topo. E os políticos, hoje em dia, eles estão naquela mesma posição que os deuses estão posicionados naquele local que o Thor está visitando. E eles têm um papel tão importante quanto os deuses tinham na Idade Clássica. Só que, realmente, eles estão representando a sociedade como eles devem representar. Eles estão ouvindo a sociedade como uma sociedade deve ser ouvida. E será que os deuses também estão fazendo isso no mundo do Thor? É mais ou menos isso que o Waititi faz. Esse questionamento, só que ele não traz respostas, né? Sim. Ele deixa aberto. Ele deixa bem aberto, assim. E se a gente levar para o mundo atual, não só focando em religião, né? Lógico que a gente tem... essa mesma discussão pode ser levada para diversos outros âmbitos. Mas é uma coisa muito interessante, a gente está falando de um contexto onde tudo hoje é tecnológico, né? E hoje a gente tem os deuses da internet, né? A gente tem a galera do Instagram, que é muito venerada, os influencers e tudo mais. E acho que a gente poderia fazer uma analogia a respeito, pegando principalmente o deus do Gore, baseado no que acontece hoje em dia, que é você pegar tudo que você construiu, muitas vezes baseado no feedback de outras pessoas, que querendo ou não, apesar... Os deuses, ele meio que se alimentam da oração. O próprio Deus, ele fala que ninguém fazia mais oração para ele e tal. Não sei se você lembra. O primeiro Deus lá, o meu douradão, e que, tipo, para ele não fazia meio que... Diferença nenhuma. Porque ele já tinha chegado no topo. Exatamente. E, tipo, hoje em dia, a gente tem diversos influenciadores e tal, que também se colocam nesse lugar e que muitas vezes distratam até as próprias pessoas que o acompanham, que não têm o mesmo carinho, né? Porque até então, o lugar onde ele queria chegar, ele já chegou. Então, para ele ali, é mais um número, não é um seguidor, não é uma pessoa, sabe? Então, eu acho que é muito interessante esse lugar que o filme, por mais que não seja diretamente falado para o espectador assim, mas de colocar essa discussão de alguma forma, mesmo que de uma forma sutil, sabe? Você falou das referências também, e tem 3 referências muito interessantes. Eu falei da referência da obra do Júlio Romano, mas ele faz referência a 3 obras muito massas também, que eu lembrei na hora, é claro que fica logo de cara que ele faz a referência a Pietà, naquela cena final do Thor e da Jane Foster, é óbvio aquilo ali. Mas outras cenas também do Laconte e seus filhos, que ele faz referência, principalmente quando o Gore tá lutando contra o Thor. E tem naquela lua lá, né? Meio com a lua. Que é uma obra também muito importante para toda a arte clássica. E outra também que eu vi a obra e eu lembrei, velho, eu vi essa obra em algum lugar, que é aquela cena em que a gente mostra a estátua da Jane Foster com o braço levantado. Eu fui pesquisar e eu, caraca, não sei onde eu vi essa obra, eu já vi em algum lugar algo parecido. E aí eu lembrei da estátua do Alexandre o Grande, daquela estátua que foi encontrada numa cidade de Pelas. Tem a estátua do Alexandre o Grande, a estátua maior, só que na mão do Alexandre o Grande tem uma estátua menor, que é a estátua do Anjo da Paz, que faz referência à estátua da Jane Foster no final do filme do Thor, o Amor e o Trovão. Que é pelo nome a gente já entende que o Anjo da Paz é uma obra que faz referência à própria paz. E no caso da Jane Foster, ela tem essa própria mesma representação para o povo nórdico lá no final do filme. O que é muito massa. E depois no final a gente entende lá, depois que mostra o lance lá de Valhalla, a gente entende melhor a estátua e a obra. Eu achei muito massa essas referências que o Waititi faz a essas artes clássicas aí. Eu acho muito legal, também uma coisa que precisa ser mencionada também, é a figura de um personagem feminino como um personagem muito importante.
A gente tem, né, a própria Viúva Negra, que querendo ou não, né, morreu durante a saga. A própria Valkyria também. Mas eu acho que esse lugar que a personagem, né, da Thor, ela é muito importante, assim. Eu acho que para a construção daquela sociedade também, porque até então o Thor, ele é o cara venerado ali, né? As crianças ficam, você votou, tipo, você vai salvar a gente, mas no final das contas não é a estátua dele que tá lá. Não é ele, que é meio que, tipo assim, o salvador de Valhalla, a Valhalla da Terra, vamos dizer assim. É ela, sabe? Então acho que tem seu quê importante, tem seu diálogo importante. E acho que cada vez mais essas personagens femininas vão ter cada vez mais destaque. Eu acho que isso é muito importante para gerar também uma empatia com todos os públicos, sabe? Porque a gente está sempre esperando novidades. E, inclusive, uma coisa que está acontecendo também, que inclusive a gente mencionou a respeito, é que diversas culturas estão sendo colocadas aos poucos durante o universo. A própria cultura paquistanesa também está sendo colocada agora com a série da Miss Marvel. E eu acho muito da hora. É muito diferente. Os diálogos também são muito diferentes. Existe o sotaque. E eu acho que isso é muito importante para enriquecer esse universo. Porque a gente não está falando somente da cultura norte-americana. A gente precisa falar de outras culturas também. Existem super-heróis em diversos outros países. Então, isso precisa ser colocado e também ser agregado ao universo. Porque existe também não só a afeição com o personagem, mas também com sua própria cultura. Eu acho que o Brasil, em algum momento, vai aparecer aí também, sabe? E eu espero muito que apareça. Uma coisa que você falou bem é que, tipo, a gente tem realmente essa química incrível entre os dois personagens, entre os 4 protagonistas, que é muito sensacional. Mas então, o papel da Valkyria e da Jane Foster na trama são essenciais, porque a Valkyria ela é uma líder de uma comunidade muito, muito importante agora, que é todo esse universo daquela comunidade nórdica, e agora tem a Jane Foster, que é tipo uma super heroína agora também. E que nem você falou, agora uma característica que a gente já pode dizer que é da fase 4, que é trazer mais protagonistas femininas para tomarem um espaço maior nas tramas e nesse universo aí, nessas narrativas que estão sendo criadas. E eu acho que isso é massa. Desde o Eternos até no Shang-Chi tem isso, até agora nesse filme do Thor, que é entre aspas, o nome do filme tá Thor, mas a gente pode considerar que a protagonista é realmente a personagem da Jane Foster, quem guia a trama. E eu acho que isso é muito massa, porque a gente não tinha muito isso na fase 1, 2 e 3, só tinha a Viúva Negra. E agora a gente tem várias personagens femininas também tomando o seu espaço. Querendo ou não, essa ideia, né, desse universo, assim, de gerar esse poder para os personagens femininos, eles começaram, querendo ou não, no final do Endgame. Querendo ou não, foi naquela cena onde você coloca todas as personagens femininas para combater o Thanos, que eu achei muito massa, né? De ter todas elas ali indo pra frente, tipo, vamos tentar vencer, vamos, tipo, power up, tá ligado? Tipo, todo mundo aqui. E isso, eu tive a impressão que começou dali, porque até então não existia nenhum filme solo de nenhum personagem. Só tinha o filme da Capitã Marvel e a série da Jessica Jones. Só tinha da Capitã Marvel. Então foi a primeira Capitã Marvel, foi o filme solo, assim, do personagem feminino. E a série da Jessica só. E a série da Jessica, que querendo ou não, de certa forma, não foi muito bem recepcionada pelo público de maneira geral, mas eu acredito que o filme da Viúva Negra deveria ter sido muito antes. Eu acho que foi muito mal acertar. Foi triste para a própria Scarlett, né, não ter o personagem muito mais valorizado. E não foi nem valorizado no nosso mundo real, porque querendo ou não... filme das tretas. Muitas tretas aquele filme tem, né? Enfim, ainda espero que ela apareça, nem que seja como um personagem de outro universo, de outra linha temporal. E acho que tem tudo a crescer o universo, mas ainda acho que está com o pé esquerdo e precisa acelerar. E já estamos chegando no finalzinho, acho que a gente
falou muita coisa também. Esse filme tem muita coisa pra falar, eu vou deixar minhas últimas percepções sobre o filme. Eu gostei muito, assim, do filme. O modo como o Waititi trata esse filme e faz essa transição em diversos gêneros, eu gostei bastante, principalmente porque o filme, como o Matheus falou, não precisa que a pessoa assista outros filmes da Marvel, não, tipo, se a intenção da fase 4 é trazer novos públicos, pelo menos isso ele fez bem feito. Trazer um filme com que pessoas que nunca assistiram nenhum filme da Marvel, principalmente pessoas mais novas, assistam tipo Thor, Amor e Trovão e começam a se engajar nesse universo da Marvel. O que é muito massa. A gente tem agora um tom muito mais maduro, como eu falei, que isso é muito massa. A gente tem a volta de Jane Foster, que é algo sensacional, e o grupo é fechado com o Korg, que a gente falou muito pouco, mas é um personagem muito legal de assistir. É um alívio cômico muito bom também, que por acaso é interpretado pelo próprio diretor, o Taika Waititi. Então é muito interessante também. E a Valkyria, que realmente quando aparece, a gente já sabe de Ragnarok, ela aparece realmente para dar um acréscimo super legal à trama, que eu gosto bastante. E essa química do Thor e da Jane Foster é algo que acho que a gente não viu poucas vezes, eu acho, no universo Marvel, essa questão de casal e que a gente sentir realmente que existe ali, pelo menos, ou passar que existe um amor de verdade ali, que é a mensagem do filme, entre um casal. E se for realmente a mensagem do filme é que todos precisam de amor, a gente já vai acabar acreditando no final realmente que todos precisam de amor. Bom, eu também vou dar minhas considerações finais. Eu acho que a direção fotográfica do filme é muito foda, assim. Não tenho muito ao que falar. Você fica louco, assim, vendo as imagens. A própria coloração, acho que é muito característica de todos os filmes do Taika, né? Existe um contraste, né, entre muito colorido e não ter nada, assim, né? Naquele próprio mundo onde o Gore leva as crianças e tudo mais. Fiquei fascinado, quase chorei assim na cena onde aparece a árvore do universo nórdico, né? Uhum. Onde meio que o Thor conjura assim para todas as crianças ali ajudarem dentro daquilo. Cara, tipo, aquela cena, minha cabeça ficou tipo, nossa, que cena foda. As crianças subindo assim, cada uma com, sei lá, com um pau, um ferro que acharam por ali, todas ajudando de uma certa forma. Achei muito foda, muito forma. Incluir as crianças naquele momento ali. Uma coisa assim que eu espero muito ver, de maneira geral, explorar cada vez mais os personagens secundários. Eu acho que isso foi muito legal, assim, do filme. Não só deixar os personagens centrais como figuras muito importantes para toda a trama, mas também incluir os personagens que estão dentro daquele espaço ali. E é isso. Espero ver Guardiões da Galáxia. Foi muito pouco explorado. E tem Pantera Negra ainda, tá? E tem Pantera Negra ainda, viu? Tem muitos filmes aí da Marvel pra acontecer. É isso, galera. Valeu.